A maioria dos motoristas de aplicativo atendem uma grande variedade de clientes. Alguns provavelmente nunca verão a mesma pessoa mais de uma vez. Mas eu estou trabalhando para a mesma pessoa há quase um ano. No começo era uma coincidência. Ele morava relativamente perto da minha casa, e essa foi a primeira corrida a aparecer no dia, quando aceitei e ele entrou no carro. Por algum motivo ele parecia aliviado que alguém aceitou, então eu vi o porquê. Sua corrida era uma viagem de 4 horas, caminho para a cidade litorânea próxima. Uma cidade frequentemente visitada nos meses de verão, mas ele estava indo para lá no final de outono. Imaginei que as pessoas estivessem cancelando sua corrida assim que viam a rota. Eu aceitei pois precisava do dinheiro, então eu achei que valeria a pena. O cara ficou quieto durante toda a viagem de carro e nunca falou em nada, e nem sequer agradeceu por fazer uma viagem absurda. E sendo novo no Uber, comecei a perceber o porquê os motoristas mais experientes recusariam a corrida. Eu fiquei preso na cidade. Fiz algumas corridas para alguns moradores locais, tentando ganhar algum dinheiro extra antes de voltar, mas não estava nem perto dos valores da cidade onde eu moro. Triste, eu estava pronto para retornar quando recebi uma corrida, perto de onde eu havia deixado o cara. E aceitei, e para minha surpresa, era ele. A rota era para levá-lo de volta para casa. Outra viagem de 4 horas, o que tornaria os lucros do dia muito maiores do que se eu tivesse passado o dia inteiro na minha cidade. Eu dirijo de volta em completo silêncio, até que eu deixo, e foram 2 viagens muito estranhas, e me lembrando que naquele dia eu pensava que nunca mais queria vê-lo. Até que ele me deixe uma boa gorjeta de 30% em cima das 2 viagens. Para alguém com dificuldades financeiras como eu, isso foi uma dádiva de Deus. No próximo dia meu celular toca com um chamado no mesmo local, e eu aceitei. Ao chegar fiquei surpreso ao ver que era ele novamente, para mais uma viagem de 4 horas rumo à cidade litoral. Para mim, era estranho que ele iria tão longe novamente, em 2 dias seguidos, mas lembrando da gorjeta e vendo os valores da corrida, eu não recusei, e dessa vez eu nem me incomodei. Eu o deixei no local desejado e fiz pequenas corridas na região para não ficar muito longe da sua localização. Quando estava perto do horário do dia anterior, parei meu carro ao lado do seu local de partida, com o aplicativo aberto, apenas esperando que ele chamasse. Até que tocou, e eu aceitei. Eu deixo em sua casa novamente, mais uma vez. Ele me deixou uma gorjeta de 30%. No dia seguinte, quando comecei a trabalhar, eu já estava pensando o quão seria bom se ele solicitasse uma corrida novamente, mas achava impossível que isso pudesse acontecer. Mas para minha surpresa, a corrida tocou. A partir daí, essa foi a minha rotina nos próximos meses, todos os dias da semana, onde eu começo às 8 da manhã, dirigindo para a cidade pegando pequenas corridas, e o esperando para voltar, e recebendo 30% de gorjeta, de segunda a sexta-feira, já que no final de semana eu não trabalho. Eu não sou uma pessoa que fala muito, mas tentei de todos os jeitos puxar assunto com o homem, e ele simplesmente em silêncio. Eu até ofereci meu número de contato para marcarmos pessoalmente sem usar a Uber, e ele conseguir pagar mais barato sem as taxas do aplicativo, mas nada. Ele nem sequer me respondeu. Em um certo momento eu me sentia vidrado na estrada, concentrado no caminho, quando ele falou pela primeira vez. Eu adoro aquela cidade, significa muito para mim. E eu pulei com um susto, ficando em silêncio por um momento. Sua voz era grave, como se tivesse acabado de acordar, ou como se fosse a primeira vez que ele falava na vida. Eu não podia perder a oportunidade de conhecê-lo e saber mais, e então entrei no assunto. Perguntei para ele o motivo dele ir todos os dias para lá, e ele me disse que quando trabalhava, costumava visitar o lugar com frequência, e agora, que não trabalha mais, só queria passar um tempo por lá. Então eu pergunto se ele era aposentado, e ele me disse que não, mas que vivia de uma renda passiva que ajuda no seu estilo de vida. Nossa conversa foi uma verdadeira aprendizagem e bem intrigante, e apesar de longa a viagem, logo nós se aproximamos do seu destino. No caminho para casa ele falou sobre as coisas que ele gostava de lá, da sorveteria local que fazia seus próprios sabores e os aluguéis de bicicleta para passeios na orla.
Parecia outro homem e não aquele senhor silencioso. Ele até me recomendou lugares para eu ir, e eu o deixei em seu destino com um sorriso ansioso para o outro dia. E ao chegar em casa, me espantei com uma gorjeta de 50% para cada corrida, excedendo o que ele havia dado antes. Eu quis devolver, mas minha situação estava muito apertada, e isso me ajudou demais. Ele parecia ter uma fonte de renda infinita ou ser muito rico para realizar essa viagem todos os dias. No dia seguinte, eu ainda estava empolgado com nossa conversa anterior e tentei perguntar para ele mais sobre suas experiências que ele tinha naquele lugar, ainda mais por não conhecer nada por lá. Mas ele simplesmente não respondia. Voltou a ficar em silêncio total. É como se ele tivesse voltado ao seu estado anterior, apenas quieto, olhando a estrada por todo o caminho, como se estivesse esgotado sua energia social. Tentei novamente no dia seguinte, mas ele continuava em completo silêncio, e a gorjeta baixou novamente para os 30%. Eu visitei os lugares que ele havia me recomendado e eram realmente muito bons, mas isso também não o motivou a falar. Nós tínhamos voltado à estaca zero. Depois de algumas semanas com nossa rotina, ele quebrou o silêncio. Eu vou para lá para ver minha esposa. Ele disse, seriamente. Essa resposta me levantou muitas dúvidas. O porquê dela morar afastada dele, pois eu já vi casal de jovens que não conseguem se mudar juntos no início de suas vidas. Mas ele era bem mais velho e tinha muito dinheiro. Mas antes que eu pudesse questioná-lo, ele me contou o quanto ela amava, descrevendo como ela se parecia. Com cabelos loiros na casa dos 30 e pouco, nariz fino, mas não muito, com os olhos verdes e magra. Ele era todo apaixonado enquanto ele falava com seus olhos brilhando, não apenas animado, mas feliz. Ele tinha começado a falar perto do fim da viagem e não consegui questioná-lo sobre a distância e a diferença de suas idades. Rodei por um pouco na cidade curioso com o resto da história. Comi algo para tapear e voltei ao seu ponto de partida, o aguardando ansiosamente, quando apareceu sua corrida e ele entrou no carro. Eu perguntei calmamente ao homem por que de morarem tão longe e se verem tão pouco no dia, mas nada. Ele estava novamente em silêncio, e ao chegar em casa ele tinha me dado uma gorjeta de 50% na ida e 30% na volta. Então eu percebi que quando ele falava e estava feliz, ele me dava mais gorjetas. Graças a ele eu comecei a mudar minha vida. Eu mudei de carro, andava gastando demais com combustível, então consegui trocar de carro para um mais econômico, novo e confortável. Comprei roupas novas, pois andava relaxado demais, e comecei a me alimentar muito melhor. Em certo momento, depois de alguns meses, ele voltou a falar, como se estivesse respondendo minhas perguntas que eu tinha feito alguns meses atrás, e o que ele me disse me deixou muito triste. A razão pela qual não moramos juntos é porque ela morreu. Isso destruiu meu coração. Sua resposta havia respondido todas as minhas dúvidas sobre eles dois, fazendo toda essa rotina bizarra fazer sentido. Ele me contou sua história com ela, que ela era sua companheira e que cresceram juntos da miséria até a riqueza, compartilhando os frutos do trabalho pesado. Contou detalhes do seu relacionamento e das coisas em que nunca imaginou que sentiria falta, até que ela foi embora. Dessa vez, ele falou durante toda a viagem de 4 horas. Foi emocionante e me fez refletir para quando eu conhecer alguém que realmente valesse a pena compartilhar a minha vida. Voltei para casa com 50% de gorjeta nas 2 viagens e fiquei feliz com tudo isso. Me sentia mais próximo do cara. No dia seguinte eu estava feliz e queria saber mais sobre sua história e perguntei para ele mais coisas sobre sua esposa e seu casamento. Mas quando olhei para o retrovisor, ele estava em silêncio novamente, olhando a estrada como antes. Eu tentei conversar, mas voltamos à rotina de antes. Exatamente nada. Eu notei que toda vez que eu puxava assunto, ele se silenciava e percebi que tinha que ser ele a começar a falar. Então eu simplesmente apenas aguardei. E finalmente, o silêncio foi quebrado. Daqui a uma semana seria o nosso aniversário. Meu coração se quebrou novamente, mas isso foi apenas o começo. Ele me contou os detalhes de como tudo aconteceu. Nós fomos para a cidade litorânea por alguns dias. Sabe, nós reservamos um bom hotel e
planejamos passar um tempo por lá, só para relaxar. Isso era início de outono. Ao mesmo tempo que era aniversário de casamento, também era o seu aniversário. Os dois não se importavam com o frio, e o que deixaria basicamente quase uma cidade fantasma, devido à falta de turistas. O que estava sendo bom para eles, já que queriam apenas compartilhar o momento juntos, em um lugar que significava muito para os dois. Enquanto ele explicava, a história foi rasgando meu coração. Os dois estavam caminhando perto do cais. Era início da tarde, em plena luz do dia, quando ele a perdeu de vista, enquanto estava distraído por apenas um momento. Não haviam muitas pessoas por perto e não há muitos lugares por onde ir, mas apesar disso, ele não conseguia encontrá-la. Ele verificou todos os lugares no qual eles frequentavam, mas nada. Voltou ao hotel no caso dela ter esquecido algo, mas também não estava por lá. Quando ele voltou à praia e ficou para ver se ela aparecia, e começou a escurecer. Ele chamou a polícia para registrar o seu desaparecimento e a polícia informou que, por eles não serem local, isso acontecia com frequência, com pessoas que se perdiam por não conhecer a cidade. Enviaram as equipes de busca, mas nada foi encontrado durante dias. Mas, só depois de uma semana, ela foi localizada flutuando abaixo do cais. Os policiais afirmaram que tinha sido levada e trouxeram de volta para lá, pois o cais foi um dos lugares mais procurados. Todas as provas foram levadas com a água e, devido a isso, o caso foi arquivado. Eu fiquei arrasado ao ouvir isso, mas, apesar de toda essa situação, ele me contava com um sorriso esperançoso no rosto. Acredito que se apegando às antigas memórias. Essa história foi seguida de um pedido. Na próxima quarta-feira seria seu aniversário e aniversário de casamento, e ele me perguntou se estaria por lá para levá-la até a praia onde ela havia sumido, e eu disse que sim, sem hesitação, que estaria por lá disponível para ele. Eu até ofereci meu telefone para que ficasse mais fácil, mas ele disse que não precisava. Na volta para casa, ele voltou em silêncio novamente, mas dessa vez com um leve sorriso no rosto. Eu me sentia bem. Eu sentia que faria algo maior, algo melhor que poderia ajudá-lo. E quando cheguei em casa, recebi uma gorjeta de 80%, com uma mensagem dizendo que me esperava até lá na quarta-feira. Na quarta, ele me surpreendeu. De um simples homem silencioso, saiu um verdadeiro cavalheiro. Ele usava um elegante sobretudo preto sobre um terno escuro. O dia estava frio, e então em suas mãos estavam com uma bela luva de couro. Um homem completamente diferente. Eu me sentia como um daqueles motoristas particulares muito mal vestido perto daquele cara. Nós seguimos até a cidade em silêncio, mas dessa vez um silêncio agradável, como uma sensação de esperança e alegria, acreditando que ele fosse para lá para curtir suas melhores lembranças e um tempo com sua falecida esposa. E eu sorria a viagem inteira. Ele falou o caminho inteiro de volta. Estava empolgado, falando alto, dizendo que tudo foi exatamente como antes, que fez tudo como ele se lembrava e que sentia uma forte conexão com ela. E disse que dessa vez poderia ser capaz de seguir em frente, o que me deixou um pouco desanimado, pensando que essa rotina de grana poderia chegar ao fim. Mas no fim, ele me garantiu que tudo ia continuar e que faria novamente daqui a um ano. Ao chegar em casa, eu recebi a maior gorjeta que ele já havia me dado. Uma gorjeta de 100%. Eu estava feliz, ele estava feliz, e era o melhor dia da minha vida, vivendo sua alegria indiretamente, através deste homem, e feliz em como tudo isso me ajudou financeiramente. O resto da semana, ele ficou em silêncio novamente, mas me deu 100% de gorjeta todos os dias, para ambas as viagens. No fim de semana eu quis relaxar e curtir, e fui a um restaurante caro na minha cidade, em um lugar agradável. Eu tinha me acostumado a viver assim com dinheiro, fazendo o que bem quisesse, e não queria perder esse luxo. Até que meu telefone toca com uma notificação. Era fim de semana, então não poderia ser a Uber, já que eu não trabalhava naqueles dias. Quando verifiquei, era uma notificação urgente. Passei tanto tempo naquela cidade litorânea que meu celular pensa que eu tenho residência por lá e acaba recebendo algumas notícias e anúncios de vez em quando. Era uma notícia notificando um desaparecimento, e a foto da vítima era familiar.
Eu não a conhecia em si, mas parecia que já tinha ouvido falar. Uma mulher loira, na casa dos 30 e pouco, com olhos verdes, nariz fino e magra, mas não muito magra. No fim da notícia, comentava que supostamente ela seria a vítima do maníaco que ataca todos os anos na mesma data, há mais de 30 anos, mulheres da mesma característica. A mulher era exatamente como o homem descreveu, e ela desapareceu no começo da tarde, na mesma praia, naquela quarta-feira. Ainda estavam procurando por ela. Isso me quebrou, me deixando enjoado. Aquele cara era um homem de rotina, onde ele descia todos os dias para fazer a mesma coisa, repetidamente. Provavelmente investigando e olhando mulheres. E ele deixou bem claro que seu dia havia sido igual à época em que sua mulher desapareceu, dizendo que passou o dia com ela. Sabe, eu pensei 2 vezes assustado, mas eu olhei para aquela comida no meu prato e o meu carro novo lá fora pela janela e minhas roupas caras onde eu nunca conseguiria apagar, e apenas apaguei a mensagem. Me desculpe, mas minha vida é boa demais para acabar assim, com todo esse luxo.